Bom dia a todos, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. O texto que eu vou ler hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a tentação de Jesus. Vamos lá. Lucas 4, verso 1 diz assim: E Jesus cheio do Espírito Santo, olha só, e Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, que ele acabou de ser batizado por João Batista, né? E tinha ouvido a voz, se batizado por João Batista no Jordão e ouvido a voz: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? E lá para ser tentado pelo diabo. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles, teve fome. Ainda no capítulo 4 de Lucas, eu vou ler o versículo 14, olha o que diz. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Aqui Jesus vence o diabo no deserto. Vence o diabo no deserto. Voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Bem, aqui ainda no capítulo 4 de Lucas, onde aquela parte que a Bíblia diz que Jesus pegou, leu a Bíblia e profetizou, e diz que falou sobre o que estava escrito em Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim e Ele me chamou para curar, para libertar e para salvar, né? Os que estão presos nos seus pecados. Então, gente, o que eu quero trazer aqui é o que uma pessoa cheia do Espírito faz, né? Primeiro, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, assim como Jesus, ele pode ser tentado. Então, ser tentado não é pecado, porque Jesus foi tentado, né? Primeiro, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele por muitas e várias vezes, 40 dias, a pessoa cheia do Espírito, ele é tentado. Não, primeiro, gente, vamos por ordem. Primeiro, uma pessoa cheia do Espírito é levada ao deserto. O Espírito leva, muitas vezes, nós à prova, né? O Espírito de Deus leva nós à prova, não à tentação, gente. Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, que Deus não é tentado pelo diabo, Deus não é tentado pelo diabo, que o diabo e Deus não pode pecar, porque Deus não peca. E Deus também não tenta ninguém. Os dedão aqui na frente da câmera. E Deus não tenta ninguém. Deus prova. Tentar. Quem tenta é o diabo, com a intenção de fazer pecar, de fazer cair, como ele tentou Jesus no deserto. Deus prova, como provou Abraão. Ele disse: Abraão, me dá teu filho, teu único filho, Isaque. Oferece ele para mim em cima de uma pedra como sacrifício. Mata Isaque e oferece para mim. Jesus nunca aceitaria, irmão, sacrifício de criança. Deus não era algum outro Deus que requeriam de pessoas crianças, sacrifício de criança, pegava criança e jogava no fogo. Deus só estava provando Abraão. Então Deus prova, mas Deus não tenta ninguém, né? Então a primeira coisa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é provado, e às vezes o Espírito te leva para o deserto. O Espírito de Deus te leva, porque, meu irmão, o Espírito de Deus é quem convence nós do pecado, né? Se é o Espírito de Deus que convence do pecado, então a pessoa convencida do pecado, ele vai estar convicto: meu Deus, que tipo de coisa que eu faço, né? Eu sou mal. Então a pessoa é convicta. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz, ele te prova, ele te leva para o deserto, ele te mostra, ele te prova. E aí, meu irmão, segunda coisa que um homem cheio do Espírito Santo de Deus faz, a Bíblia diz que Jesus aqui pegou a Bíblia e lê a Bíblia. Ele leu a Bíblia, ele abriu a Bíblia e leu aqui, E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu isso aí, Isaías 61, versículo do 1 ao 3. E aconteceu ou não aconteceu? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele lê a Bíblia. Ele gosta de ler a Bíblia. Porque sabe que dali é que está escrito tudo que já aconteceu, que acontece e o que vai acontecer. Então Jesus disse, o Espírito Santo está sobre mim e hoje se cumpriu essa escritura em vossos dias. E aí é onde foi que alguns se escandalizaram. Mas como? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele gosta de ler a Bíblia, irmão. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça. Fome de aprender o que está escrito aqui, ó. Tem fome e sede de justiça. É uma prova de que se você tem o Espírito Santo de Deus ou não. Você gosta de ler a Bíblia, né? Porque às vezes a gente sabe quem está cansado, às vezes de trabalhar, às vezes cansado, fica ruim para ler a Bíblia. Mas eu já vi uma pregação do Spurgeon, que ele diz assim, ó, que um pardal ele sai por aí caçando comida durante o seu dia, trabalhando e comendo, né? Nós sabemos que as aves nem plantam e nem colhem, mas ele saiu comendo os passarinhos, mas de noite ele volta para o seu ninho. Ele gosta de ficar no ninho. Então, assim é o cristão cheio do Espírito Santo. Ele trabalha por aí, vai trabalhando para trazer o alimento para dentro de casa, mas no momento que ele tem, na sua hora vaga, ele corre para cá, que é daqui que ele tira o renovo. Então, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele é testado por Deus, testado lá no deserto, é tentado pelo diabo, mesmo cheio do Espírito Santo, é tentado pelo diabo, gosta de ler a Bíblia. E aqui, meus irmãos, olha só. E o terceiro, então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia. Irmão, Jesus vence. Quem está cheio do Espírito Santo vence, entendeu? Tem luta? Tem. Tem deslize? Tem. Muitas vezes até cai, mas só que, meu irmão, a certeza da vitória é certa. Às vezes nós perdemos uma batalha, mas a guerra não. Entendeu? Nós perdemos uma batalha, mas o desenrolar, o desfecho da vitória, meu irmão, o desfecho, a vitória é dos que estão dos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz assim, maior é o que está dentro de vocês, que é o Espírito de Deus, do que o que está no mundo, que é o diabo, que o príncipe desse século. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe desse século. Então a Bíblia diz maior. Lá em Pedro diz, filhinho, eu escrevi porque já venceste o maligno, porque maior é o que está dentro de vocês do que o que está no mundo. Então, meu irmão, o mundo pode se levantar com os seus levantes, mas se você estiver plenamente se enchendo do Espírito Santo, e como que se enche do Espírito Santo, meu irmão? A Bíblia ensina, meu irmão, como é que nós se enche do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do... A Bíblia diz assim, ó, não, Efésios 5, vamos lá ler, vou concluir com essa leitura, como é que nós somos cheios do Espírito Santo. Como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Efésios 5, 15 diz, portanto, vede prudentemente, Efésios 5, 15, vamos lá, em diante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando o tempo. Chegou de casa, tá tendo um tempo, vamos ler. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus ou não são? Por isso não sejais insensatos, mas entendei, não sejais loucos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Aí diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele vai, como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos é a palavra de Deus, né, irmão? Ler a Bíblia, cantar a Bíblia. É assim que se enche do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. É assim que se enche do Espírito Santo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, meu irmão, na carta de Pedro também diz que desejai a palavra de Deus como leite desejai-vos. E Jesus pode passar o céu e a terra, mas minha palavra não passará. Enfim, é assim que nós se enchemos do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Porque, recapitulando, quem está cheio do Espírito Santo de Deus é testado por Deus, é provado por Deus, como Abraão foi. Abraão, me sacrifique Isaac. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus é tentado pelo diabo, mas o diabo tenta com o fim de te fazer pecar. Deus te prova com o fim de te fazer forte, te forja. Porque não tem nenhuma armadura, meu irmão, eu já vi essa frase. Não tem nenhuma armadura forjada com carinho. Toda armadura boa é forjada com martelo e fogo. Toda arma boa é forjada com martelo e fogo. Entendeu? Então, Deus prova, o Espírito Santo de Deus prova com o fim de te fazer forte. O diabo te tenta com o fim de te fazer cair, para ficar te acusando. Ele é acusador. E cheio do Espírito Santo de Deus, Jesus venceu Satanás. E nós vamos vencer também. Cheio do Espírito Santo de Deus, nós vamos vencer Satanás. Só recapitulando aqui. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus vence, porque a Bíblia diz: meu filhinho, eu vos escrevi porque já venceste o maligno, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Pronto. O Espírito de Deus, irmão, é o Espírito do Criador que está em nós. O resto é criatura. Então não fica com medo de espírito de demônio, de maligno, não. Que está dentro de nós é o Espírito de Deus. Não fica com medo de despacho, de macumba, não. Que nem uma macumba de freio encruzilhada pega em crente, não, meu irmão. Em crente, viu? Porque tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito do Criador. O resto é criatura. Para mim não entrar em outros assuntos. Pronto. E como faz? Então é isso. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus? É provado por Deus, é tentado pelo diabo, vence a tentação, vence as lutas, e por fim, como se enche do Espírito de Deus, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando isso, e não vos embriagueis com vinho em que haja contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Devocional diário, meu irmão. Todo dia nós temos que ter um devocional, é como um alimento. Como comer comida. Todo dia você gosta de comer, né? Porque você não comer, você morre, fica fraco e morre. Fica fraco e aí começa, as células ficam fraquinhas, vai vindo doença e você morre se você não comer. Do mesmo jeito é a Bíblia, nós temos que ter o devocional diário, nos encher do Espírito Santo. Amém? Nós temos que fazer o nosso papel, que é ler a Bíblia e orar. E jejuar. Orar e jejuar. E no tempo certo, na hora certa. O jejum é na hora certa, não é qualquer hora que você pode jejuar, não. Tem que separar um tempo para isso. Orar, ler Bíblia e jejuar. Então assim você está se enchendo do Espírito Santo de Deus. Amém? E lendo, porque lendo é o que eu acabei de ler. Enchei-vos do Espírito, falando com voz entre salmos, hinos e cantos espirituais. Eu vou parar que o vídeo já está com 3 minutos. Que Deus abençoe o seu dia e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.